Vocês viram a vergonha que foi o encontro do Bolsonaro com o Elon Musk hoje? Que coisa mais ridícula, que pequenez do governo ficar mendigando foto com um bilionário internacional porque o Bolsonaro está isolado da comunidade internacional, não tem mais registro com ninguém, já que ninguém quer o Bolsonaro perto, tratam ele como um cão sarnento. E aí tem que ficar rastejando, mendigando foto com o Elon Musk, uma coisa patética, deplorável, no mesmo dia que saiu uma nova pesquisa mostrando que o Bolsonaro ele está simplesmente estagnado e que todas as estratégias que ele tentou colocar na jogada deram em água. Mas eu quero saber a sua opinião. Você também concorda que esse foi o encontro ridículo e vergonhoso do Bolsonaro com o Elon Musk? Deixe os seus comentários, também coloque aí o seu like e envie um superchat pro vídeo clicando no botão de valeu. Mas quem é esse bilionário Elon Musk que foi recebido quase como um chefe de estado pelo Bolsonaro aqui no Brasil em um gesto vergonhoso? O Elon Musk, ele é um grande bilionário, tá pessoal? É um dos homens mais ricos do mundo. Às vezes ele fica na posição de mais rico, às vezes ele cai para segundo, para terceiro, mas ele aí é um dos grandes figurões do mundo em termos de dinheiro. E ele vai ser o comprador do Twitter, aquela rede social. Tá? Tudo indica que vai ser, às vezes ele fala que vai, às vezes ele fala que não vai, enfim. E o Fábio Faria, que foi ministro da comunicação do governo Bolsonaro, convidou o Elon Musk para vir aqui para o Brasil. E o Elon Musk veio. E o Bolsonaro e todo o governo aproveitou essa oportunidade para tirar fotos com ele. Sim, para tirar fotos, já que nenhuma outra liderança internacional quer ficar ao lado do Bolsonaro ou quer ter registro com o Bolsonaro, sobrou somente o Elon Musk. Então o Bolsonaro recebeu o Elon Musk não como um empresário, como um bilionário, mas quase como um chefe de estado e prestou homenagens a ele, concedeu títulos, prêmios. Vergonhoso, tudo para poder tirar uma foto e mostrar para os seus apoiadores que ele, Bolsonaro, é alguém aceito pela comunidade internacional, já que ele está completamente isolado, pessoal. O que o Bolsonaro fez com o Elon Musk não se faz com um bilionário, mas o governo Bolsonaro mostra sua pequenez mendigando selfies com um bilionário internacional. Mas deixe nos comentários o que você achou disso. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Mas por que esse desespero todo por uma foto com o Elon Musk? Porque o Bolsonaro está isolado, pessoal, internacionalmente. Nós já tivemos alguns encontros internacionais nesse primeiro semestre e nós vamos ter outros e o Bolsonaro não vai comparecer a nenhum deles. A nenhum deles. O primeiro encontro foi o encontro do G7, organizado pelo Olin, que é o chanceler alemão, e ele ignorou o Bolsonaro completamente. Ainda mais depois de toda aquela vergonha protagonizada pelo Bolsonaro no encontro do G20 no ano passado. Nós tínhamos os líderes internacionais reunidos conversando e o Bolsonaro foi andar pelas ruas de Roma para comprar salame com o Carluccio. Eu não tô brincando, isso de fato aconteceu. E aí depois o Bolsonaro, ele não conversou com ninguém, ficou isolado, tentou conversar com os garçons, nem os garçons quiseram conversar com ele, acharam que ele era um mendigo, falaram, sai daqui, a gente não vai te dar esmola aqui não, quase chamaram segurança para tocar o Bolsonaro, alguém avisou, não, ele é o presidente brasileiro, nossa, o presidente brasileiro com esse mau hálito, enfim, foi um total fiasco e agora nem para o G20, para o G7 ele foi lembrado. Nós vamos ter também o encontro da Cúpula das Américas, que o Bolsonaro não vai participar e também não vai participar do Fórum de Davos. Assim, o isolamento é total, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card. Só que esse isolamento, pessoal, é péssimo para a campanha do Bolsonaro, porque a campanha não tem absolutamente nada, nenhuma realização para apresentar para a população. E vocês sabem disso. Citem aí nos comentários qual grande obra que o Bolsonaro fez, qual política pública o presidente tocou, aprovou. Nenhuma. Ele não tem nada para apresentar para a população no pleito e na campanha. Por isso que eu falo que o Bolsonaro já abandonou o pleito, porque ele não quer fazer absolutamente nada para reverter a situação dele. Já fiz vídeo também, o link tá aqui no card falando sobre essa desistência do Bolsonaro. E se você chegou até aqui, porque você gostou do vídeo, então se inscreva no canal. E nesse desespero para mostrar alguma coisa, porque ele é um livro em branco, não tem absolutamente nada, ele chama o Elon Musk para vir para cá, se sujeita, se rasteja ao Elon Musk só para tirar uma fotinha e falar, olha só, eu estou aqui junto com o Elon Musk, o bilionário, ele apoia o governo, ele apoia o Bolsonaro, ele apoia a liberdade de expressão de Bolsonaro e também do Donald Trump e aquela papagaiada toda que não traz um voto a mais para o Bolsonaro. O Bolsonaro ele pode estar absoluto nas redes sociais. Lá ele reina como ninguém, porque ele tem muito mais seguidores somando todas as redes sociais do que os seus adversários somados. E é um esquema um sistema muito bem executado, muito bem trabalhado e organizado. Inclusive criminosamente organizado. Já fiz um vídeo
Vou deixar aqui no card para que você possa entender melhor essa situação do Bolsonaro. Só que tudo isso não resulta em votos, porque o Bolsonaro chegou no teto dele, que nós falamos e já acreditamos que seria aí na casa dos 30% a 35%, e Bolsonaro estagnou, segundo dados da pesquisa IPESP, que eu vou mostrar agora. E se você gostou do vídeo até esse momento, deixe seu like e também se inscreva no canal. Eu vou vir um pouco para cá, não, eu vou colocar na tela toda para que você possa acompanhar os gráficos de um modo muito resumido, né, modo muito rápido, mas a pesquisa da IPESP, ela mostrou uma total estagnação de todos os cenários, tá? Do Bolsonaro, do Lula, do Ciro Gomes e do João Dória. A pesquisa do IPESP, ela é interessante porque ela é feita quase semanal, ela estava sendo feita a cada 15 dias e agora ela passou a ser feita de modo semanal. Então assim a gente consegue ter uma noção mais adequada das tendências e das preferências e do comportamento da população brasileira. E a pesquisa dessa semana não mudou com relação à pesquisa da semana passada. Olhem só o gráfico. O Lula lidera com 44%, igual à semana passada. O Bolsonaro tem 32%, igual à semana passada. O Ciro Gomes tem 8%, igual à semana passada. O Dória foi para 4%, antes ele tinha 3%. E o Janones também tem 2%. Ou seja, um cenário totalmente estável com relação ao que nós tínhamos nas semanas anteriores. Isso mostra que aquele crescimento do Bolsonaro foi um crescimento artificial, podemos colocar assim, porque ele não cresceu, ele não conquistou novos apoiadores, ele só reconquistou aqueles apoiadores que abandonaram o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro saiu da disputa e esses apoiadores foram para o Bolsonaro dentro da margem de erro. Isso é muito importante de frisar. O crescimento do Bolsonaro, mesmo com a desistência do Sérgio Moro, ocorreu dentro da margem de erro. Ou seja, ele não consegue conquistar novos apoiadores. E se ele não consegue conquistar novos apoiadores, ele não conseguirá vencer pleito. Por isso que ele já desistiu, porque ele tem essa noção. E aí nós temos outros problemas. Mas para falar sobre isso, eu quero que você se inscreva no canal. Se inscreveu? Então vem comigo que eu vou te explicar. O Bolsonaro, o fato dele já estar no teto, e as pesquisas de segundo turno mostram isso, que no segundo turno o Bolsonaro sai de 32% vai para 35%, ou seja, ele já está no teto. Isso atrapalha o Bolsonaro com os essenciais palanques regionais. E existem três estados muito importantes que o Bolsonaro não está conseguindo palanque regional de jeito nenhum. Bahia, Rio de Janeiro, o seu curral eleitoral, podemos colocar assim, e Minas Gerais. Ele não consegue, nem mesmo com os adversários do Lula. Em Minas Gerais, o que acontece? O Romeu Zema, ele está liderando. Há uma possibilidade, talvez até de vencer no primeiro turno. Essa pesquisa do IPESP não mostra vitória do Lula no primeiro turno. Outras mostram, outras não mostram. Mas vamos falar de Minas. Em Minas, o Zema está na frente. Do Calil, pode ser que até que ele consiga vencer no primeiro turno, a depender de algumas conjunturas. O Calil e o Lula já fecharam a aliança. Mas o Zema não vai atacar o Lula, porque se ele ataca o Lula, ele perde apoio, ele perde votos. Então o Bolsonaro não vai ter dificuldade de encontrar um aliado em Minas para poder tirar votos do Lula. E você sabe que para o Bolsonaro vencer, ele precisa tirar votos do Lula. E não é isso que está acontecendo. No Rio de Janeiro, que é o seu principal curral eleitoral, colégio eleitoral, que é de lá que o Bolsonaro saiu, o Cláudio Castro, que é o candidato do Bolsonaro do PL, ou seja, do mesmo partido do Bolsonaro, lidera as pesquisas de intenção. E está bem na frente do Freixo. Só que o Cláudio Castro, que é o atual governador, que ele herdou o governo com a saída do Wilson Witzel, ele não vai criticar o Lula. E ele já falou, eu não tenho nada contra o Lula. Não tenho nada contra o Lula. Por quê? Porque existe o voto Lucastro, que é o voto Lula-Castro. Aqueles eleitores que votam no Lula e também votam no Cláudio Castro, como existe também em Minas Gerais. O eleitor que vota no Zema e também vota no Lula. Então não adianta, eles não vão criticar o Lula. Se o Bolsonaro espera que nesses dois colégios eleitorais potentes ele vai conseguir tirar, não vai conseguir tirar o voto do Lula desse jeito. Porque ele vai ter que fazer sozinho. Dependendo de terceiros, não vai conseguir. E na Bahia, o ACM Neto está liderando a corrida e possivelmente vence no primeiro turno. Só que mesmo assim, ele não sendo ali um aliado do Lula e o Lula tendo outros candidatos, o ACM não vai abrir um pio contra o Lula. Por quê? Porque na Bahia o Lula lidera com muita folga, mas muita folga mesmo com relação ao Bolsonaro. E esses são três colégios eleitorais muito, mas muito importantes. Então o Bolsonaro, perceba que as estratégias dele, Auxílio Brasil, nada. Atacar o Daniel Silveira, dar perdão ao Daniel Silveira, nada. Atacar o STF, nada. E essa
foto com o Elon Musk também não vai mostrar absolutamente nada. Ele vai exibir lá. E aí? Nada. Tudo que o Bolsonaro fez deu errado em termos de votos, pessoal. Mas se você ainda acredita que ele está prosperando, que ele venceu com aquele embate, o STF com o Daniel Silveira, agora é a prova mais cabal de todas. Não houve votos sendo revertidos. E esse encontro ridículo e patético com o Elon Musk não vai servir para trazer novos apoiadores para o Bolsonaro, mas apenas serviu para mostrar o quanto o Bolsonaro é ridículo.